A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui e eu quero primeiramente agradecer a Deus, por esta oportunidade e quero agradecer a cada um de vocês pela atenção e pelo carinho que nos tem dado. Meu nome é William Feitosa de Moraes, para aqueles que não me conhecem. Eu sou membro da Igreja Evangélica Batista de Barra do Riacho, que é residida pelo nosso pastor Anael Matos Azeredo. Amém? Bom, irmãos, na aula passada nós estudamos sobre a circuncisão, e também a respeito da condição dos gentios sem Deus. E hoje nós iremos aprender juntos que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Mas o que é reconciliação, meus irmãos? Reconciliação é o mesmo que o reestabelecimento das boas relações com quem provavelmente você estaria brigado, Reconciliação é voltar a se relacionar, é reconciliar-se, Se você, por exemplo, não consegue se relacionar bem com sua esposa ou com seu esposo, com seus filhos, com seus parentes que seja, Se você não consegue se relacionar com seus amigos, com o seu patrão com o funcionário, Se você não consegue se relacionar com o seu pastor ou com a sua igreja, você então precisa se reconciliar. Então, irmãos, isso é muito sério. Veja o que o Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus 5, a partir do versículo 23. Diz bem assim, olha: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. E em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cetil. Então, irmãos, a questão da reconciliação é algo muito sério, muito importante, e a Bíblia trata disso conosco hoje. O nosso textual, irmãos, está em Efésios 2, versículo 14. Cristo, irmãos, Ele é o nosso maior exemplo, Ele nos reconciliou com Deus, Ele também derrubou a parede de separação que havia entre os judeus e os gentios e entre a humanidade e Deus, e estabeleceu a paz em nosso meio. Então Cristo é o nosso exemplo, irmão, e é Ele que nos ensina hoje, amém? Irmãos, o textual diz bem assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Cristo é a nossa paz. A verdade prática diz que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Irmãos, Cristo, Ele é a nossa paz. Ele não só é o autor, mas Ele é a própria paz, Cristo, irmãos, é o nosso porto seguro, é a nossa segurança. Amém? E é sobre isso também que nós iremos falar no decorrer da lição. A leitura bíblica em classe está em Efésios 2, do versículo 14 ao 19. Diz bem assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que também estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esta lição ela é dividida em 3 tópicos, O primeiro tópico, irmãos, diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens, E o ponto 1 fala sobre a parede de separação que havia entre eles, judeus e gentios. O interessante é que a primeira coisa que Cristo fez, que Cristo faz,
é quebrar a barreira que separava os homens uns dos outros. Essa foi a primeira atitude de Cristo. E sabe qual era o motivo de existir essa separação entre os homens? Simples: religião. Esse era o motivo, irmãos. A religião era o motivo. Cristo, então, ele vem e quebra isso no meio. E de dois povos, então, ele faz um só povo. Você lembra do templo construído por Salomão? Com o passar dos tempos, irmãos, esse templo ele foi sofrendo modificações. Construções foram sendo feitas ali. Ele foi sendo modificado do plano original. Foi construído um muro dentro do templo que determinava até onde os gentios podiam chegar. Ou seja, havia uma área dentro do templo que era exclusiva para os judeus. Só os judeus podiam entrar ali. Os gentios não podiam nem sonhar em ultrapassar aquela barreira, pois havia ali mais ou menos 13 placas com dizeres enormes, dizendo que se passassem daquela área, eles seriam executados, caso tentassem entrar no santuário. Então a coisa era séria, irmãos. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que não foi Deus que criou aquele muro, não foi Deus que impôs, né, aquela barreira, né? A intenção de Deus é outra, irmãos. Deus ele nunca quis exclusividade. Mas sempre que o homem usa mecanismos, irmãos, para aperfeiçoar aquilo que Deus já estabeleceu, pode ter certeza que vai dar errado. Uma vez um pastor amigo meu, né, que já foi para a glória, pastor Gélio Cipriano, ele me disse o seguinte: William, o que ajunta as ovelhas é um bom pasto e nunca uma cerca de arame farpado. Eu achei aquilo interessante, irmãos. Hoje, infelizmente, muitos cristãos, muitas igrejas, né, têm optado pelo cercado, ao invés de levar boas mensagens, bons estudos, né, para a igreja, boas pastagens. Eles têm preferido acreditar, né, igrejas têm preferido acreditar que a Bíblia, irmãos, ela não é suficiente. E é uma pena muitos pastores terem optado pelos cercos, pelas mensagens motivacionais, né, do que pregar a verdade original. São tantos usos e costumes impostos pelos homens, irmãos, que muitas das vezes tem ficado tão pesado o jugo que a ovelha nem consegue carregar, infelizmente. Em outros casos, outros se acham tão santos por cumprirem alguns costumes, né, que até desprezam outros irmãos da fé. Acham que são indignos de serem usados por Deus, baseados simplesmente em alguns centímetros de pano ou em alguns centímetros de cabelo. Irmãos, é isso que tem separado pessoas, que tem criado inimizade entre os homens, e Deus ele não se agrada disso. Então é isso, meus irmãos. Cristo ele veio literalmente por fim nessa barreira espiritual que não permitia que todos os homens pudessem fazer parte do mesmo corpo. A partir de Cristo, irmãos, ninguém mais tem o direito de impedir alguém de entrar na presença de Deus. Amém? Os nossos líderes, irmãos, que eles possam continuar nos levando, irmãos, a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a palavra de Deus, pregando a verdade, porque é isso, irmãos, é isso que sustenta, é isso que ajunta, é isso que agrega. O ponto 2, irmãos, ele fala sobre a derrubada da parede de separação. Bom, na parte B do versículo 14, irmãos, Paulo ele declara que em Cristo foi derrubada essa parede de separação, certo? Mas mesmo assim os homens continuam criando formas de separarem as pessoas umas das outras. Hoje os muros, irmãos, não são mais de alvenaria, de pedras, né? Mas existe o muro do preconceito, da ideologia, do racismo, da religiosidade. Nós precisamos entender que em Cristo, irmãos, não importa se somos
judeus, se somos gentios, se somos escravos, se somos livres, se somos circuncisos ou não. O que importa, irmãos, é que estamos em Cristo e somos nova criatura. Isso significa que todos nós, irmãos, pela fé, hoje nós temos a liberdade e o direito de nos achegar a Deus, ao nosso Pai Celestial, certo de que seremos recebidos, certo de que seremos amados, aceitos e bem-vindos. Nós temos que ter sempre isso em mente, irmãos. Hoje só depende de nós. Cristo já fez tudo. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Irmãos, o ponto 3 fala sobre o conceito da lei dos mandamentos. As leis, irmãos, a lei ela era dividida em 3 partes, certo? Existia a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial, certo? A lei civil diz respeito aos israelitas na sua forma de conduta. A lei moral, irmão, essa lei ela permanece até hoje, né? A lei moral, ela fala do padrão de conduta dos seus seguidores. E tem a lei cerimonial, que tinha os rituais, os sacrifícios, a comida, a bebida, os sábados, as luas novas, né? As circuncisões e outros rituais. Essa fazia parte da lei cerimonial. Cristo, irmãos, ele pôs fim a essas cerimônias. Até porque os judeus eles usavam essa lei para se justificarem diante de Deus e excluírem os gentios, classificando os gentios como impuros. Mas ao morrer, irmãos, Cristo, ele colocou um ponto final nisso e quebrou e tirou todas as barreiras causadas por leis, né? Que favoreciam uns e excluíam outros. E nós devemos lembrar sempre que Cristo, irmãos, ele é o sacrifício perfeito. Ponto 4 fala sobre a revogação da lei dos mandamentos. Irmãos, apesar de parecer que as leis foram revogadas, anuladas, extintas, elas não foram, certo? O que Paulo quer dizer aqui é que toda lei que foi incorporada, né, pelos homens nos mandamentos divinos, essa sim Cristo revogou, né? Toda lei que dividia, que separava, que excluía, todos os sacrifícios, inclusive a incircuncisão, esses mandamentos Cristo baniu e estabeleceu um novo mandamento. Só que agora com base no amor, né? Na compaixão, na misericórdia, na graça. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso você cumpre toda a lei. Irmãos, ele era a última peça do quebra-cabeça que faltava a Cristo. Ele veio e ele fechou, ele completou, irmãos, o plano de Deus. Ele cumpriu o propósito de Deus, amém? Irmãos, o tópico 2 fala sobre pela paz de Cristo, pela paz Cristo fez um novo homem, né? E o ponto 1 fala sobre o conceito bíblico de paz. Bom, existem 2 conceitos de paz, irmãos, o grego e o hebraico, certo? O grego, ele tem a ver com tranquilidade, tipo águas tranquilas, pastos verdejantes, pássaros cantando, música ao fundo, né? Uma música suave ao fundo, ou seja, é a ausência de barulho, de guerra. Isso é paz para os gregos, é uma paz externa. A hebraica, irmãos, tem a ver com Cristo. O hebraico diz que Cristo é a nossa paz. A paz, ela é algo espiritual, ela está ligada à alma, está ligada ao espírito. A paz é o fruto de um relacionamento com Deus. 1 João 3, 20, 21 diz: se o teu coração te condena, maior é Deus. Mas se ele não te condena, é porque tens paz com Deus e pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, irmãos, o mundo pode estar despencando sobre a sua cabeça, né? Mas se você tem Cristo, você tem paz. Porque sabe que Cristo jamais ele irá te decepcionar, jamais ele irá te abandonar, Cristo jamais vai te desamparar. E também, irmãos, ele irá suprir todas as suas necessidades, independente de quais sejam, né?
Então, o conceito bíblico de paz, irmãos, é Cristo no controle, amém? Ponto 2 fala que Cristo, irmãos, ele é o motivo da nossa paz, certo? Deixa eu te dizer uma coisinha aqui. A paz não estão nas coisas, a paz, irmãos, não estão também nas circunstâncias e muito menos nos momentos. A paz está em Cristo. A paz é uma pessoa que tem por nome Jesus Cristo. Se você tem Cristo, irmãos, o mal pode até chegar até você, mas não prevalecerá contra a sua vida, certo? Porque Cristo está no barco, Cristo está no controle. Nunca se esqueça, irmãos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o nosso crescimento, irmãos. Espere sempre em Deus, confie nele. Ele guardará o seu coração, ele guardará os seus pensamentos em paz. Faça como o salmista diz no Salmo 4, versículo 8: em paz deitarei, em paz dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Irmãos, o ponto 3 fala sobre a nova humanidade formada pela paz. Irmãos, a igreja é um conceito formado por Deus e que foi instituído na criação de Israel, certo? Israel é uma ideia que Deus tinha na igreja. Ele separava um povo, para que esse povo anunciasse o seu evangelho. Tanto que Abraão, irmãos, é o primeiro homem a receber o evangelho, segundo Gálatas. Irmãos, quando Deus chama Abraão, o que Deus diz a ele? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E qual o conceito que Deus usa ali, irmãos? O mesmo. Aquele que não deixar pai nem mãe por amor de mim, não é digno de mim. Não é verdade? E qual é o conceito do evangelho? Aquele que não renunciar o mundo não é digno de mim. Evangelho, irmãos, é renúncia. E Israel, infelizmente, falhou como igreja. Ela não permitia que os outros conhecessem a Deus. E não era esse o objetivo de Deus. O propósito de Deus é que o evangelho fosse pregado a toda criatura e que todos viessem a conhecer o Senhor. Mas eles fizeram ao contrário. Lembra da história de Jonas? Deus manda ele ir até Nínive, pregar o arrependimento daquele povo. E o que Jonas faz? Faz tudo o contrário, Com medo daquele povo se arrepender e Deus tem que usar de misericórdia. Israel achava, irmãos, que Deus era exclusivamente deles. Só eles poderiam ser salvos. Tanto é que no templo foi construído um muro de separação para separar judeus e gentios. Mas Paulo entende que quando Cristo morre na cruz, irmãos, ele estava ali enxertando os gentios, em Israel. Ele estava derrubando os muros que separavam os homens e estava abrindo caminho, para uma nova raça, a igreja de Cristo. Irmãos, ele pega os gentios que não faziam parte do chamado original e enxerta na videira que é Israel. E agora, através da igreja universal, que é também o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, é claro, todos passaram a fazer parte das promessas. Glória a Deus por isso. Tópico 3 fala que pela cruz fomos reconciliados com Deus num corpo, certo? Cristo se fez maldição por nós. Ponto 1. Irmãos, Gálatas 3,13 diz que Cristo se fez maldição por nós. Ou seja, ele sofreu todas as nossas punições, em nosso lugar. Aquilo, irmãos, que eu deveria receber como recompensa pelas minhas atitudes, ele tomou para ele. Isaías disse que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Irmãos, fazer o que ele fez, só ele para fazer. O legado que Cristo deixou, irmãos, nenhum outro homem, por mais obras que possa fazer, jamais se comparará às de Cristo. E outra coisa, Cristo não tinha nenhuma obrigação, irmãos, de fazer o que fez, ainda mais por nós, que sempre o rejeitemos a sua palavra, rejeitemos seu senhorio. Sempre fomos maus, de uma natureza pecaminosa, mas mesmo assim Ele nos amou, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, irmãos.
Ele nos abraçou e passou o que passou para estar perto de nós, sem que eu tenha que fazer nada para merecer isso, irmãos. Isso é graça. Na verdade, irmãos, Cristo tinha um propósito, né? Foi esse o motivo pelo qual ele cumpriu sua missão aqui na terra. E nós agora também precisamos descobrir qual é o nosso propósito aqui, para que a nossa vida então ganhe sentido. E depois de descobrir, irmãos, o seu propósito, o meu propósito, nós devemos cumprir com maestria, com excelência, fazendo sempre o nosso melhor, com humildade, com singeleza e fazendo tudo para a glória de Deus. Amém? Reconciliados pela cruz de Cristo. Ponto 2. Irmãos, em Colossenses 1:20 diz o seguinte: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A morte de Cristo, irmãos, não somente removeu a barreira entre judeus e gentios, como também entre os homens e o próprio Deus. E até hoje, irmãos, Cristo está pregando a paz no mundo através dos seus seguidores. E o maravilhoso é que sempre que proclamamos a paz, é Cristo quem proclama através de nós. Amém? O ponto 3, irmãos, fala sobre os reconciliados na cruz em um corpo. Irmãos, o homem, ou os homens, né? Eles se rebelaram contra Deus, lá no Éden, e se tornaram rebeldes, certo? Israel falhou em relação aos gentios, criando inimizades. Mas Cristo, e somente Cristo, irmãos, pôde derrubar as barreiras que haviam entre judeus e gentios, entre a humanidade e Deus. Só Cristo pôde fazer essa reconciliação, tanto na horizontal quanto na vertical. Por isso a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, para todos sempre. Amém. Bom, irmãos, espero que todos gostem da lição, né? Espero que possa edificar a sua vida, que essa palavra encontre lugar no seu coração. É um assunto muito interessante, vale a pena conhecermos, né? Entendermos, e que o Senhor possa continuar renovando as suas forças, fortalecendo a sua fé, né? E que Deus nos abençoe. Muito obrigado.